Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse programa está sendo realizado pelos alunos de Ciências Naturais, turma 2017 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu me chamo Isabelle Oliveira e espero que você goste e compreenda as informações que serão aqui transmitidas. Eu estou acompanhada dos meus colegas de turma, o Glauber e Matheus. Dá um oi para eles, Glauber. E aí, pessoal, é um prazer estar aqui nesse podcast, poder contribuir com a educação do país. Estou também com a Tatiara Soeiro. Oi, pessoal. E o Anderson Leal. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde aos nossos participantes, Glauber e Tatiara. E a você que está nos ouvindo, uma boa tarde para vocês também. E nós estamos aqui para discutir esse assunto de uma forma inteligente e poder transmitir para vocês um pouco daquilo que a gente buscou através de pesquisas. O objetivo desse podcast é divulgar e popularizar a ciência. Estamos em um período onde se encontra ótimos professores ensinando no YouTube, na TV e, por que não, professores ensinando em podcasts, não é mesmo? Bom, hoje nós vamos falar sobre ligas metálicas. Afinal, o que são ligas metálicas? Alguém pode comentar qual o conceito disso? Pois bem, as ligas metálicas, elas são, na realidade, uma solução sólida. O que é uma solução sólida? A solução sólida é uma mistura homogênea. Quando nós formamos ligas metálicas, nós estamos formando uma mistura de uma única fase. Para que seja formado as ligas metálicas, nós precisamos da combinação de dois elementos metálicos para ser formada as ligas metálicas. Muito bem. E qual a relevância de se discutir e conhecer sobre esse assunto? Por que as pessoas deveriam nos ouvir falando sobre isso? É importante falar sobre as ligas metálicas porque elas são essenciais para o desenvolvimento da sociedade, já que o seu uso está ligado diretamente à produção de diversos produtos de uso comum, além de ser uma forma de misturar metais e obter outros com características físicas e químicas diferentes. E quais são as ligas metálicas mais comuns utilizadas no nosso dia a dia, por exemplo? Por exemplo, a liga de cobre ela é usada em materiais térmicos e elétricos. Quem é que tem uma geladeira em casa? Tem cobre também, ligas de cobre. Tem um chuveiro elétrico, bem, tem as ligas de cobre. Em tudo que você pensa, em cabos de moto, em cabos de televisão, tudo que você pensa que tem cabos e condutores elétricos e térmicos, tem a liga de cobre. Então, ela é muito usada na sociedade. Sim, inclusive, o cobre acontece até casos de roubo, né, de cobre às pessoas. O custo do cobre, assim, de venda, como é que é a questão de reciclagem do cobre? Porque, pelo que eu vejo nos noticiários, tem gente que rouba os fios elétricos. É verdade isso, Glauber? Como é a questão da reciclagem desse material? Exatamente. Ocorre esse roubo de cabos de internet, roubo de cabos de elétricos, né? A reciclagem do cobre, ele é uma atividade muito rentável, porque o cobre, ele é um dos únicos metais que ele tem 100%, ele é 100% reciclável. Por mais que você recicle várias e várias vezes, ele nunca vai perder a sua qualidade e o seu desempenho. Então, é uma indústria muito rentável, a indústria da sucata do cobre. Muitas indústrias, elas têm parcerias com as fábricas de eletrônicos que têm falhas nas suas fabricações. Aí eles fazem a peneiração do cobre, fazem o tratamento dele e devolvem para as fábricas com um valor um pouco mais alto para poder garantir o seu lucro. E com as fábricas, elas vão ter aquela matéria-prima de novo, não vão poder comprar da mineração. Então, é uma indústria muito rentável, porque a sociedade usa muito cobre e o cobre ele é muito caro para minerar. Então, essa indústria é muito, muito rentável, gira muito, ocorre muito capital de giro nessa indústria da cata do cobre.
Exatamente. E a reciclagem do cobre, ela traz benefícios ambientais significativos. Quando o cobre ele é extraído diretamente da natureza, durante a mineração e o refino, ele vai emitir gases que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. E já com a reciclagem, há pouco ou nenhuma emissão desses gases. E como acontece o processo de reciclagem do cobre? O processo de reciclagem do cobre, eles fazem a fundição dele, ele passa por um processo de esmagamento para se tornar pó. Quando ele se torna pó, ele vai no processo de peneiramento, que é com água. Normalmente vou citar um exemplo dos cabos elétricos, cabos de moto. Ele é pelo processo de esmagamento, vai pelo processo de peneiração, que vai separar aquele plástico que envolve, aquela capinha que envolve cobre, do cobre mesmo. Faz a peneiração, que ele vai sair o pozinho do cobre dele puro mesmo. E aquilo se torna matéria-prima para outros produtos. E quem pode me dar um exemplo de uma outra liga metálica comumente utilizada, que a gente tenha muito acesso no nosso dia a dia? Nós temos a liga metálica de alumínio. Ela é bastante interessante porque é um material versátil, econômico e atrativo. E tem uma série de aplicações. Tipo assim, o alumínio, ele não é tóxico e uma outra vantagem é a sua resistência à oxidação. E esse material, ele dá para ser reciclado. Nessa questão, nós podemos destacar as latinhas de refrigerante, que é um produto de alto consumo e tem um ciclo de vida muito mais curto do que outros produtos de alumínio. Verdade. Por exemplo, dentro de 60 dias, uma latinha de alumínio ela pode ser comprada, utilizada, coletada, reciclada e já voltar para as prateleiras para o consumo. E como acontece o processo de reciclagem desse material? Então, o processo de reciclagem do alumínio, ele vai começar depois do consumo. A lata, ela vai ser coletada para reciclagem, no caso por catadores ou sucateiros de pequeno e grande porte. Após isso, ela vai em forma de sucata para os postos de coletas. Depois, ela vai ser transformada em fardos e vai chegar aos recicladores. Aí, antes da etapa de fundição, a matéria-prima ela vai passar por um forno de 550 Celsius, que vai retirar as tintas, vernizes e óleos dos fragmentos da sucata, né? Aí, então, o material ele vai ser fundido e despejado em panelas para transporte em estado líquido. Nessa etapa, vai ser feita a adição de algumas sobras de alumínio provenientes de processos industriais de fabricação. Após isso, vai ser também inserido o alumínio primário, que é para correção da liga. Depois que o alumínio é fundido, ele vai ser transformado em placas, que serão laminadas em chapas e transportada para as empresas de refrigerante, para novamente ser aproveitada como latas. Que legal! E nesse exemplo que você falou, a gente percebe como é importante a presença dos catadores, né, de latinha, que eles ajudam tanto na limpeza, né, como também no processo de reciclagem desse material. Então, me fala, qual a importância da reciclagem desse material? Então, o Brasil, ele já tem um mercado de reciclagem estabelecido em todas as suas regiões. O que é importante porque, além de reduzir o lixo que vai para os aterros, a reciclagem desse material vai nos proporcionar um significativo ganho energético, uma vez que o processo de reciclagem do alumínio ele consome apenas 5% da energia elétrica necessária para produzir a mesma quantidade de alumínio pelo processo primário. Assim, a reciclagem do alumínio ela vai evitar a extração da bauxita e também reforçar a consciência ecológica da população. Muito bem, verdade. Vou pegar um gancho que a Tati falou sobre a extração da bauxita. Uma vez eu tive a oportunidade de ir na mineração de bauxita, que é aqui no Pará, que tem em Paragominas, que é da Hidro, né, que é a produtora de alumínio. Então eles pegam a bauxita, eles tiram a alumina, que daí sai o alumínio. Porém, ele tem um grande prejuízo ambiental, que eles desmatam grandes hectares de floresta primária e tem aquele resíduo grande de rocha, né? Aquele resíduo, tem aquelas montanhas, não sei se vocês já viram algumas fotos, e tem aquela
desmatada. Dali, eles passam por um tuboduto, né? Algo do tipo assim, não sei quantos quilômetros tem, até Abaetetuba, que faz aquele refinamento do alumínio, mistura com outros compostos químicos para poder produzir o alumínio. E aquilo, como vocês sabem, já passou no jornal, né? Que teve aquele crime ambiental acho que em Abaetetuba. Se alguém lembrar, pode me corrigir. Eu não lembro, mas eu acho que eu ouvi falar. Em contrapartida tem isso, esse crime ambiental que algumas empresas fazem. Então, a Tati falando sobre o alumínio, eu lembrei que passar o tiozinho na rua batendo na garrafa, né, na garrafinha, oferecendo algodão doce. As panelas também são feitas de alumínio, né, Tati? Então também é uma forma de reciclagem, né? Com recompensa. É isso mesmo? E é importante porque o alumínio, assim que ele é reciclado, ele dá para ser usado várias vezes. É um material que não se perde, né, então, e que ainda não precisa todo esse processo de extração, como foi falado pelo Glauber. É importante a gente notar também que o processo de reciclagem, ele se torna muito importante, porque ele, além de ser um custo barateado com relação à produção da reciclagem do alumínio, ele também, o processo de reciclagem, ele também tem um custo energético menor do que quando ele é produzido lá, como o Glauber acabou de explicar aí, como os impactos ambientais que tem em relação à floresta, em relação ao meio ambiente. Então, assim, quando ocorre o processo de reciclagem, esse processo ele tem um gasto menor de energia, e isso contribui muito para o meio ambiente. Porque, assim, a extração de minerais, ela é uma atividade que movimenta toda a economia mundial. Então, a partir do momento que nós somos capazes de reciclar e evitar mais a extração da bauxita, nós conservamos o meio ambiente. Porque é preciso a gente se desenvolver, mas sem degradar. Sim, verdade. E não só no caso da bauxita, mas também todas as outras propriedades que formam as ligas metálicas, né? Isso. No caso da liga de cobre, ele é necessário pelo menos 3% de algum outro elemento químico para se tornar uma liga de cobre. Então, vai ter como é que se diz, um gasto energético muito grande ali, para poder fazer a fundição. Para fazer o latão, no caso que é feito para tubos, essas coisas, é de 3 a 45% de zinco para poder fundir. Para fazer o bronze, que no caso, moedas, como é que se diz? Aquelas resistências de chuveiro elétrico, é um gasto de 2 a 11% de níquel, de estânio, na verdade, né? Para fazer o bronze. A moeda também. Está em falta a moeda hoje em dia, né? Que todo mundo está atrás de troco, mas esse gasto energético é bastante grande. Então, aqui em Marabá, a gente tem a Sinobras, que acredito que trabalha com ligas metálicas, né? Tem alguma outra liga metálica utilizada no nosso dia a dia que seja, sei lá, que possa dar algum exemplo? Aqui na cidade de Marabá, por exemplo. Sim, Isabelle, a gente tem sim, tem a liga metálica, o aço, né? Como uma liga metálica. O que é o aço? Na verdade, é uma liga metálica de ferro e carbono com um teor de carbono em torno de 2% do seu peso. Ou seja, 2% do peso da liga metálica ela é formada por carbono da liga metálica de aço. O aço ele é um material muito empregado no meio de consumo e em bens de produção, em bens de produção. Nas indústrias, nas fábricas, nas máquinas e veículos automotores, e principalmente o aço ele é empregado na construção civil.
onde tem um enorme consumo de aço. As principais popularidades do aço e o seu uso é devido à grande abundância de matéria-prima, que é o minério de ferro. Ou seja, o aço ele é proveniente do minério de ferro. Então, para se formar a liga metálica, é necessário uma grande quantidade de minério de ferro, mais os elementos de liga, que são cromo, níquel, cobre e outros elementos que são adicionados na composição da liga metálica. Por exemplo, nós temos aqui, nas ligas metálicas, elas podem ser agrupadas em 3 grupos, que são os chamados aços carbonos, aços de baixa liga e aços de alta liga. Os aços carbonos podem ser classificados em aços de alto carbono. Esses aços de alto carbono, eles têm um teor de carbono maior ou igual a 0,5% de seu peso. O aço de médio carbono, ele tem em torno de 0,2% a 0,49% de carbono em sua composição. Os aços de baixo carbono, eles têm de 0,05% a 0,15% de carbono em sua composição. E o extra baixo, aços de carbono extra baixo, eles têm um teor de 0,15 a 0,05 teor de carbono em sua composição. Então, assim, há uma grande variedade de aços. Então, eles são classificados nesses grupos. Então, quanto maior o teor de carbono na composição química e de ligas e dos elementos de liga, a liga de aço ela vai ter mais rigidez, mais dureza. Quanto menos elementos de liga e menos carbono, a liga de aço ela vai ter menos rigidez, menos dureza, falando com relação às ligas de aço, né? Então, assim, todo aço ele contém carbono, elementos de liga, todos eles contêm carbono e elementos de liga, que é o que eu acabei de falar, que são os elementos de liga, cromo, níquel, cobre e dentre outros que tem também. Muito bem. E as ligas metálicas, elas podem ser classificadas em basicamente 2 tipos de ligas, né? As ligas ferrosas e as ligas não ferrosas. Então, acho que toda essa explicação do Anderson sobre ácidos com baixo teor de carbono, ácidos com médio teor de carbono, elas estão inclusas nas ligas ferrosas, porque o ferro é um dos constituintes principais, né? E sobre as ligas não ferrosas, que não possuem o ferro na sua composição, nós temos as ligas de cobre, enfim, tem também o alumínio, não sei se ele está incluso nessa classificação. O que vocês podem me falar sobre a composição desses metais? Se é com ferro, se contém ferro ou não? O alumínio e o cobre. Então, existe vários tipos de liga de alumínio para determinados tipos de objeto. Por exemplo, para a carroceria de furgões, vai ter o ferro, o silício, cobre, manganês, magnésio, zinco, titânio e alumínio. Entendi. E o cobre, ele também está incluso em ligas metálicas não ferrosas, né, Glauber? Porque ele não possui ferro na sua composição. Sim, sim. No caso da liga de cobre, vou dizer, a liga que produz o bronze, né, das moedas que a gente usa. Ele pode ter outros elementos, como o zinco, o próprio alumínio, como a Tati falou, o antimônio, o níquel, o fósforo, chumbo e outros compostos químicos. Ainda continuando falando sobre o aço, nós temos os tipos de aços quanto à sua aplicação. E eles são os aços estruturais. Nós temos os aços estruturais, os aços para molas, aços para fundição e aços para construção mecânica. Aqui na nossa região mesmo, aqui na cidade de
participar, nós temos a empresa siderúrgica, né, Sinobras, que ela trabalha com aços estruturais. Esses aços estruturais, eles são aços de alta resistência mecânicas e suportam grandes carregamentos. São aços, normalmente, esses aços, eles são produzidos com carbono, né? Onde é que eles são aplicados? Eles são aplicados em estruturas de concreto armada. E também, por que eles são aplicados nessas estruturas? Porque eles têm uma grande aderência ao concreto, ou seja, construção civis, quando vão se construir casas, prédios, e aí eles vão formar aquelas colunas, é armado uma estrutura, na verdade, e essa estrutura ela vai receber um concreto. Então, para receber um concreto e o concreto se fixar ali, é preciso ter uma estrutura de ferro. E essa estrutura de ferro é que são feitas pelos aços estruturais. Os aços para molas, eles são aços utilizados na fabricação de mola, o nome mesmo já está dizendo, aços para mola. Então são molas de carro e diversos tipos de molas aí. Os aços para fundição é o aço utilizado para a produção de peças e aço fundido. Então são peças de veículos, peças para a indústria em si. E os aços para a construção mecânica, esse tipo de aço é usado para construções mecânicas mesmo. Máquinas e ferramentas para uso mecânico. Existe também aí no mercado, né, os tipos de aço e sua geometria. Como aqui na nossa região nós temos a siderúrgica Sinobras, que é uma grande siderúrgica de grande porte que trabalha com aços estruturais. E quanto à sua geometria, eles são de 3 formas. Eles são semi-acabados, produtos planos e produtos longos. Quem são os produtos semi-acabados dos aços estruturais? É feito blocos e placas através de um processo chamado de lingontamento. Esse lingontamento, ele é um processo de produção de blocos e placas de aços que são feitos e produzidos dentro da siderúrgica. Também tem os produtos longos. Os produtos longos, eles passam por um processo chamado de laminação. Esse processo de laminação, ele é depois do processo de lingontamento. Então vem o processo de lingontamento, que esse processo de lingontamento, ele é um aço líquido proveniente do alto forno, é derretido e colocado em moldes. Esses moldes, eles vão ser colocados, o aço líquido, ele vai ser colocado nesses moldes, e nesses moldes eles vão se solidificar, ou seja, ficar em uma forma sólida. E depois que sai desse processo de lingontamento dentro da siderúrgica, lá dentro da siderúrgica ainda, eles vão passar por um processo de laminação. Então, os produtos planos, eles vêm do processamento de produtos semi-acabados e vai passar agora para ser produtos planos. Passa por um processo de laminação, onde vai ser transformados em tubos, perfis, chapas, bobinas, telhas, e depois tem um outro produto também, que a empresa siderúrgica aqui, a Sinobras, ela produz, que é os produtos longos, que esses produtos longos, eles são produtos já utilizados na construção civil e também em diversos tipos de construções. No caso, eles são obtidos também da laminação, que através dessa laminação
vai ser produzido barras, fios, tubos, vergalhões, perfis, cantoneiras, treliças e vergalhões. Esses vergalhões é que vão ser utilizados lá quando nós estávamos falando sobre o concreto armado, né? Estrutura de concreto armado. Então, vai ser usado esses vergalhões lá. As treliças também são usadas na construção civil, na construção de casas. Então, esses produtos finais originados da liga de aço, eles passam por esse processo dentro da indústria, no caso da siderúrgica aqui, Sinobras, e depois eles são enviados para o mercado para que assim possam ser consumidos. Uma contribuição para a fala do nosso amigo Anderson é que a Sinobras ela é uma empresa que produz aço com 70% de sucata e 30% de ferro gusa líquido, ou seja, ela também recicla. O bom de ter falado de reciclagem é porque agora eu vou perguntar para o Anderson como é o processo de reciclagem das ligas de aço. Muito bem. O processo de reciclagem do aço ele é relativamente bem simples. O que acontece? O primeiro passo é realizar uma triagem do aço, porque quando ele retorna do meio onde foi consumido, ele retorna novamente para a indústria, ele vem com algumas impurezas, vem com alguns outros elementos agregados a ele. Aí o que acontece? Ele vai passar por um processo de triagem dentro da empresa, depois é feita uma classificação desse aço, eles fazem a seleção do aço e eles realizam o processo de prensagem. Eles vão prensar o aço e aí então, após de prensado, ele é enviado para a siderúrgica, que vai derreter o material e vai reaproveitar na produção do aço novamente. Então, é assim, ele vem do meio onde foi consumido e ele volta novamente para a siderúrgica para ser reutilizado num novo processo para que possa novamente ser enviado para a sociedade de novo para consumir. E dentre essas ligas metálicas citadas, você sabe me dizer qual o grau de resistência à oxidação de cada uma delas? Eu lembro que a Tati até citou sobre o alumínio, que ele tem uma alta resistência à oxidação. Mas como é que acontece com, por exemplo, o aço e o cobre? E existe alguma forma de aumentar a resistência desses metais na utilização deles diária? Bom, no caso da liga de cobre, o cobre ele tem uma boa resistência à corrosão. Então, não vai ver um cabo de cobre, ou qualquer coisa assim do tipo, que tenha o cobre, que esteja corroendo muito facilmente. Então, ele tem uma ótima resistência à corrosão, por isso que ele é usado em resistências elétricas, que são por água, e essas coisas assim. Fios elétricos, fios de internet, e ele não reage à água. Pegando o gancho da sua pergunta, é que só o cobre mesmo, ele já tem uma ótima resistência. Então, algo do tipo possa melhorar ainda mais a durabilidade dele, não vai fazer tanta diferença assim. Possa ser, mas eu desconheço ainda. A liga de aço, ela é facilmente corrosiva, porque o que acontece? Para que não aconteça, na verdade, a corrosão da liga de aço, por exemplo, o aço galvanizado, o que acontece? Dentro do processo de produção dele, ele é banhado ele é imerso, na verdade, no zinco. Então, isso faz com que a liga de aço ela tenha mais resistência à corrosão, no caso do aço galvanizado. Então, ele tem maior durabilidade com relação à corrosão. Deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa. O aço inox, ele é o mesmo desse aço que tu tá falando, Anderson?
Do galvanizado, no caso, que ele está perguntando? Isso. Não, não. Não, porque o galvanizado, ele é um outro tipo de aço. Nós temos também o aço galvalume. Esse aço galvalume, ele também o aço é um tipo de aço liga composto por zinco, silício e alumínio. Esse tipo de material é excelente em resistência à corrosão e tem uma vida útil 4 vezes maior que a do aço galvanizado. Falando sobre o aço inox ou aços inoxidáveis, ele é a produção do aço com adição de cromo e níquel, feito em alto forno a partir do ferro gusa. O aço inox também ele é resistente à corrosão atmosférica. Ele é resistente a diversos outros produtos químicos também. E aqui mesmo, na nossa região, a empresa siderúrgica Sinobras, ela trabalha muito com aço galvanizado, o aço galvanizado. Então, hoje mesmo, quando muitos desses portões de residências, esses portões metálicos de metal que são consumidos, né, e as pessoas compram para colocar em suas residências, eles já são com aço galvanizado, que é essa imersão em zinco fundido. Então, isso garante a resistência à corrosão. Não vai enferrujar, né, como diz as pessoas, né, enferruja, então oxida ali, então não vai acontecer essa oxidação desses portões. Então a empresa mesmo, a siderúrgica, ela trabalha muito com isso. Os metalúrgicos eles já compram esses produtos da siderúrgica já galvanizados. O Anderson, é por isso que agora estão fazendo churrasqueiras de aço inox, né? Exatamente. Por quê? Porque isso permite, principalmente o aço inox, porque o aço inox, a adição dele é de elementos de liga de muita resistência, como o cromo e o níquel, né? Então, isso faz com que por mais que esteja ali em grandes a temperatura esteja alta, que é as churrasqueiras, e ela está ali exposto ali ao ar livre, na presença do oxigênio. Então, com isso, a fabricação, a produção do aço, ele tem que ser bastante resistente em relação a esses elementos aí presentes. Gente, o Anderson, por exemplo, ele citou como é o processo da utilização das ligas metálicas de aço aqui em Marabá, através da Sinobras, que inclusive atua na reciclagem desses materiais. Como é que acontece a reciclagem, por exemplo, do alumínio e do cobre? Do alumínio, a reciclagem aqui em Marabá, ela acontece através dos sucateiros, né? Que no caso, os catadores de materiais recicláveis, eles catam o alumínio e levam para os sucateiros. Daqui os sucateiros enviam para uma empresa de reciclagem. No caso do cobre também, eles utilizam sucateiros. Tem as cooperativas de sucatas em Marabá, eles enviam para essas fábricas onde tem esses equipamentos para poder fazer a separação do plástico com o cobre, porque como o cobre ele está muito envolvido em cabos elétricos e essas coisas, tem a separação do plástico e o do cobre. Então tem que ter um equipamento específico para poder fazer essa separação. O Glauber acabou de citar que no processo de reciclagem, o cobre, por exemplo, é separado do plástico porque ele é muito utilizado nas fiações elétricas. Qual desses materiais tem maior condutividade térmica ou elétrica? Vocês podem me dizer? É o cobre mesmo? E qual é o grau de condutividade, por exemplo, do aço e do alumínio? Olha, no caso, o cobre ele é bastante condutivo eletricamente. Ele
é o segundo maior condutivo elétrico, perdendo só para a prata, porque a prata ela tem uma condutividade de 108%, enquanto o cobre é de 100%. Entendi. Ele é bastante utilizado como você falou, nos cabos elétricos, em resistências, porque ele tem alta condutibilidade em relação ao alumínio, que a Tati pode falar, o Anderson pode falar também do aço. A condutividade elétrica do alumínio, ela é de 60%. Então, ele vem atrás da prata, do cobre e do ouro. No caso também, falando sobre condutividade, nós temos o aço inox, que fabrica-se panelas. A gente tem uma grande condutividade térmica. Então, porque no caso é utilizado em panelas, né, de aço, e tem também panelas de alumínio, né, Tati? Ou seja, eles são muito utilizados também na condutividade térmica, né? Isso. Em relação à reciclagem, um dado de alguns especialistas, eles dizem que existem 4 metais que podem ser reciclados, que é o alumínio, o ferro, o aço e o cobre. No Brasil, aqui no Brasil, ressalta-se que quanto ao alumínio, ou seja, o alumínio ele é o único metal que mais se recicla aqui no Brasil. Isso porque são recicladas as latinhas, né? As latinhas de refrigerantes, as latinhas de cervejas. Então, em torno de 98% são reciclados de todas essas latinhas. Então, dentro desses 4 metais, alumínio, ferro, aço e cobre, o alumínio é o que mais se recicla aqui no Brasil. Ok, muito obrigada pela contribuição, Anderson. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa antes da gente finalizar o nosso podcast? Não. Por enquanto, eu fico por aqui mesmo. Não. Tudo bem. Ok, então muito obrigada por terem nos ouvido até aqui. Hoje nós aprendemos sobre a importância das ligas metálicas e sobre os processos de reciclagem desses materiais. Nós entendemos que a reciclagem desses materiais contribui com a diminuição da exploração causada pela extração das matérias-primas das ligas metálicas. A reciclagem não só dos metais, mas de qualquer outro material, contribui para a minimização da utilização das fontes naturais, que muitas vezes não são renováveis, diminuindo assim a quantidade de resíduos e contribuindo para a preservação do meio ambiente, que a nossa intenção é viver de forma equilibrada com o meio ambiente, não é mesmo? A gente utilizar os recursos que nos foram dados, mas não devastar a natureza e causar tantos prejuízos como anda acontecendo no nosso meio ambiente, não é mesmo? Eu queria agradecer muito aos meus colegas Glaube, Tati e o Anderson pelas contribuições dadas. Foi um grande aprendizado para mim, acredito que para vocês também. Muito obrigado pelo convite, Isabelle. Muito obrigado a todos que estão ouvindo esse podcast. Espero ter contribuído com a informação e a conscientização dos alunos e da população brasileira. Muito obrigada, pessoal. Eu gostei muito de participar e eu espero que essa informação perpetue pela rede. Também, sem dúvidas, né, quero agradecer a você, Isabelle, e aos meus amigos Glaube e Tatiara por essa tarde, né, nós nos reunirmos e discutirmos esse assunto sobre as ligas metálicas, a importância delas na nossa sociedade e a importância maior ainda de poder reciclar esses materiais de uma forma a reutilizarmos novamente de uma forma sustentável. Então, assim, foi um grande prazer estar com vocês. Agradecer aí a todos que vão nos ouvir, que
acredito que o mínimo que nós passamos aqui vai sim contribuir para uma aprendizagem significativa em relação ao assunto. Sim, foi um prazer imenso divulgar a ciência com vocês através desse podcast. Agradeço muito e espero que você tenha gostado, você que está nos ouvindo. Muito obrigada!